Fala galera, hoje nós vamos ver 10 animais que já andaram na Terra. Então vamos aqui, deixei tudo preparado. Estes são os 10 maiores animais que já andaram na Terra. Isso daí é a Titanoboa? Se você acha que já viu animais grandes, é porque não conhece o passado selvagem em que elefantes pareceriam peso-pena. Eu já vi os animais grandes. Estes são os 10 maiores animais que já andaram na Terra. Ah, sei que isso daí existiu. A Titanoboa é grande, mas Se você acha que já viu acho que não animais desse grandes, tamanho, é eu porque acho. não conhece o passado selvagem em que elefantes pareceriam peso-pena. Sim, Você é muito louco? antes de termos nossos adoráveis tatus e tímidos escorpiões, a Terra era o lar de preguiças do tamanho de um ônibus e libélulas que poderiam ser confundidas com helicópteros. Neste vídeo, vamos apresentar os verdadeiros gigantes esquecidos que pisaram neste solo. E não estou falando dos dinossauros. Porque, convenhamos, é fácil achar um bicho grandão assustador quando ele viveu milhões de anos atrás e não tem nada parecido com ele hoje. Agora, e se eu te contar que a Terra já foi o lar de criaturas enormes, parentes diretos de alguns dos animais que ainda temos por aí? Isso mesmo. Nesse vídeo vamos explorar alguns desses caras que são aqueles que você encontra no jardim e mal chega a assustar. Agora multiplica por 100 e coloca isso na sua sala de estar. Parabéns, você acaba de invocar a Arthropleura. Esse titã dos artrópodes existiu há uns 300 milhões de anos, Poxa, lá no galera. período Carbonífero, uma época em que o mundo Tá, era tão cheio de poxa. oxigênio que as coisas pequenas resolveram dar uma D gigante. E Arthropleura fez isso muito bem, chegando a 2,5 metros de comprimento. 2 metros? Isso mesmo. Ela era basicamente bichinho a que mãe deve de ser, todas vai, as centopeias da história. 30, E por 40 mais centímetros? estranho que pareça, 2 Arthropleura metros, era pega. vegetariana. Pois é, apesar do tamanho e do visual estilo tanque de guerra, ela preferia folhinhas, troncos podres e aquele cardápio bem natureba. Mas quem disse que ela precisava de presas afiadas? Mas Só se ela existir, quisesse também... Arthropleura já assustava. Com seu corpo segmentado e uma carapaça que parecia saída de um pesadelo steampunk, ela era uma verdadeira fortaleza ambulante. A razão de Arthropleura ser tão grande? Podemos culpar o oxigênio. Naquela época, o nível de oxigênio no ar era tão alto que permitia o crescimento de insetos gigantes, algo que hoje seria quase impossível e, convenhamos, tranquilizador. Além disso, sem predadores no caminho, essa milípede master reinava nas florestas sem nenhuma pressão para diminuir de tamanho. Bom, na próxima vez que você vir um milípede se arrastando lentamente pela calçada, lembre-se, ele pode parecer inofensivo agora, mas no passado já teve um primo distante que poderia te encarar de igual para igual. Quem sabe se não foi a Arthropleura que deu início àquele antigo medo de bichos rastejantes gigantes. Cê é Aposto que louco, sim. não compensa. Titanoboa. A Titanoboa eu Se conheço, é cobras já te gigante. dão arrepios, prepare-se, porque essa era o verdadeiro pesadelo das florestas tropicais. Com impressionantes 13 metros de comprimento, o equivalente a um ônibus escolar. 13 e pesando metros? mais de uma tonelada, Caramba. a Titanoboa era, sem sombra de dúvida, a rainha das serpentes. Se você acha uma Python moderna impressionante, saiba que ao lado dessa cobra gigante, ela pareceria uma simples cordinha de pular. A Titanoboa viveu há cerca de 60 milhões de anos. Parece uma Depois que os minhoquinha, dinossauros uma saíram de minhoca. cena e a Vai Terra parecer. entrou em uma fase um pouco mais calma. Ou pelo menos era o que os outros animais achavam. Porque lá nos pântanos da antiga América do Sul, essa serpente monstro estava de olho em qualquer criatura grande o suficiente para saciar sua fome. Crocodilos, tartarugas gigantes e, quem sabe, qualquer outro pobre coitado que se aventurasse Até o dinossauro, acho que e aí ela vem o detalhe batia curioso. de frente com o Titanoboa dinossauro. não era venenosa. Sim, ao contrário das cobras venenosas de hoje, essa gigante usava pura força bruta. Ela esmagava suas presas com uma pressão tão intensa que deixaria qualquer anaconda de hoje com inveja.
Estudos dizem que a força de constrição da titanoboa era capaz de esmagar os ossos de suas vítimas com uma pressão de até 400 quilos por centímetro quadrado. Você é louco? 724 bar. Imagina dar um abraço apertado desses? Pois é. A razão de seu tamanho gigante? O clima da época era quente e úmido, ideal para bichos de sangue frio crescerem. Ela era desse tamanho da foto? Acho que não, né? Era literalmente um mespa tropical para répteis gigantes. Então, na próxima vez que você achar uma cobra grande, tipo uma sucuri ou uma piton, agradeça ao clima atual por elas não terem mais de 10 metros, porque se a titanoboa ainda estivesse por aí, ela provavelmente faria essas serpentes de hoje parecerem pets macios. Megalodon. Megalodão? Se o tubarão branco de hoje já te faz pensar 2 vezes antes de dar um mergulho, imagine encarar o bisavô dele, que media uns 18 metros de comprimento 18 e tinha é dentes pouco. do tamanho da sua mão. Exatamente. Esse pequeno tubarão pré-histórico era, sem exagero, o maior predador que já nadou nos oceanos. Um verdadeiro rei dos mares que deixaria até o mais feroz dos grandes brancos com medo de ser lanche. Meg, para os íntimos, viveu há cerca de 23 a 3 milhões de anos, reinando absoluto nos oceanos e fazendo lanches rápidos de baleias e qualquer coisa grande o suficiente para caber em sua boca. O que não era difícil, já que essa boca poderia engolir um carro pequeno inteiro, com motorista e tudo. Seus dentes, que chegavam a 18 centímetros, pareciam lâminas de guilhotina, afiadas e prontas para despedaçar qualquer desafortunado que cruzasse seu caminho. E o mais assustador? O megalodon tinha uma força de mordida de quase 20 toneladas, o que basicamente significa que ele podia esmagar ossos como quem quebra um biscoito. Para efeito de comparação, o tubarão branco atual tem uma força de mordida de, abre aspas, só 1 tonelada. Ou seja, o megalodon estava em outro nível quando o assunto era levar um lanchinho. E seus dentes, com suas pontas serrilhadas, garantiam que ele mastigava qualquer coisa que ousasse resistir. O que fez ele sumir dos oceanos? Bom, dizem que o clima foi ficando mais frio e o estoque de baleias foi se esgotando, deixando o nosso grandalhão com uma conta de comida alta demais para sustentar. Sem lanche à vista, o megalodon acabou extinto, deixando os tubarões de hoje com um legado e um alívio. Eles nunca vão ter que competir com ele. Mas se fosse para ter... Apresento 4 elefantes africanos empilhados. E o mais irônico, ele era parente distante dos rinocerontes de hoje, mas sem aquele chifre intimidador. Ele realmente não precisava. O Paraceratherium viveu entre tricava aquele pescoço comprido para pegar as folhas das árvores, como uma girafa, só que sem a classe. Imagina um rinoceronte misturado com uma girafa e o porte de um caminhão. Minha palavra é bunda.